quero começar te perguntando, pode parecer até meio óbvio, mas nós estamos no momento em que as defesas já foram apresentadas, dos 34, ou não, quase os 34, tem gente ainda que não expirou o prazo, e a gente tem aí a PGR recebendo 5 dias de prazo para se manifestar sobre tudo o que recebeu. Há muita gente, claro, gritando. A defesa do Bolsonaro usou, inclusive, o Roda Viva do José Múcio como uma das bases argumentativas da defesa. E, para além disso, eles surtaram. O Carlos Bolsonaro fazendo postagens completamente surtado com a capa da Veja, que indica o Tarcísio como opção para 26. O Eduardo Bolsonaro, ainda em terras estadunidenses, chegou a chorar por causa das velhinhas que estão presas pelo 8 de janeiro. E o Bolsonaro foi além, Samuel. O Bolsonaro, eu acho que ele está enlouquecendo de vez. Não tem como ser outra análise. O Bolsonaro disse isto daqui. E aí eu já imediatamente passo a palavra para ti, que tu possa comentar esta fala do Bolsonaro de hoje. 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas, um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Falei, ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Assim, primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente. Tem que resolver com apoio de fora. Samuel, ele fala que o Brasil está um acordo de energia nuclear com a China para a China construir bombas atômicas. Ele fala que ele já avisou o Trump e que o Trump tem uma preocupação para que o Brasil não vire uma Venezuela e que nós não vamos conseguir defender a nossa nação sem ajuda externa. A palavra é tua e nem tem pergunta, Samuel. Comente, pelo amor de Deus. São tantas camadas aí. Eu vou tentar lembrar, porque conforme eu fui vendo, primeiro que ele tá imitando o Trump até na coloração, né? Você vê que sim, ele tá passou por um bronzeamento legal, né? Tem um negócio esquisito ali que você olha pro sujeito do lado dele, é uma cor de uma pessoa normal, e ele parece que ele tá em carne viva. A impressão que eu tive dessa imagem é que alguém perdeu a capinha da pele e tá em carne viva. Mas, enfim, eu vou deixar a imagem parada aqui enquanto tu fala. Porque senão alguém vai dizer daqui a pouco que eu tô inventando. Não, mas olhem pra cara do Bolsonaro e digam que essa pessoa tá bem. Ela não tá bem. Fisicamente, precisa de um dermatologista urgente, queimadura de 3º grau, possivelmente, precisa passar aí uma pomadinha para melhorar. Agora, a outra camada é que ele fala, eu contei tudo pro meu pai, viu? Eu vou contar tudo para minha mãe, Kiko. Porque eu contei pro Trump, viu? Eu já avisei o Trump, olha lá. É uma sabugice. E aí eu fico curioso, Viaro, Pedro, de gente que é de direita, e tem todo o direito de ser de direita, né? Cada um com o seu cada um. Se tem gente que prefere desigualdade e injustiça social, vai lá, eu sou contra, eu milito, dedico a minha vida contra isso, mas tudo bem, você pensa assim. Porém, você pensa assim, não é obrigado a abandonar a ideia de soberania nacional, porque a gente teve figuras na direita brasileira que eram extremamente nacionalistas, e esses caras mesmo tentam usar a imagem dele todo o período que vai chegando perto da eleição, eles resgatam lá vídeos antigos do Enéas Carneiro. Eu fico imaginando um cara que tem o Enéas Carneiro como uma referência e, ao mesmo tempo, vote num estrupício desse. Porque, assim, esse cara está falando que está denunciando o Brasil para uma nação estrangeira porque nós estamos podendo desenvolver armas atômicas, que era uma coisa que o Enéas defendia vigorosamente. E olha, nós não estamos tentando desenvolver, até porque constitucionalmente é proibido. Seria um outro debate aqui para a gente falar sobre soberania nacional, se deve ou não deve. Mas que doideira, cara. O cara tá, primeiro, uma coisa ridícula, parece uma criança dizendo que vai falar para um adulto que, ó, eu vi, hein, vou contar para minha mãe.
E depois ele está fazendo isso como ex-presidente do Brasil, dizendo que vai falar com o presidente de uma outra nação que o Brasil supostamente teria acordos bilaterais com a China, entre vários assuntos, também em energia nuclear. Bom, olha, primeiro que outro elemento, seria muito bom que fosse verdade, ao menos a parte em que ele diz que o Brasil está com vários acordos selados no G20 com a China. Isso não é verdade. Lamentavelmente, não é verdade. Os 30 e tantos acordos que ele cita aí, na verdade, são apenas memorandos de entendimento que foram assinados entre o Brasil e a China, e o Brasil e outros países, mas principalmente a China, tanto que a vinda do Xi Jinping para o Brasil foi muito breve, muito rápida. Ela não se tornou uma grande visita de Estado, justamente porque não houve acordo prévio para ser feito anúncios com os dois presidentes dos acordos que se pretendia anunciar. O Elias Jabbour, que veio agora da China, né, estava lá trabalhando com a presidente Dilma no Banco do BRICS, ele já falou isso, acho que inclusive aqui nesse canal, mas falou em vários canais, que esses acordos, eles infelizmente estão numa fase muito preliminar, tanto que não foram publicados, publicizados, anunciados. Lamentavelmente, o Brasil não seguiu ainda para a rota nova rota da seda, né? Vamos dizer assim, como estão batizando lá, o projeto de desenvolvimento da China, que nós deveríamos sim fazer parte, a nossa indústria deveria. Outro dia, inclusive, publiquei uma matéria no site do Sputnik, falando exatamente das vantagens que o Brasil teria se entrasse em acordo com os países do Oriente Médio. O Haddad foi lá e tal, mas não saiu grande acordo dali. Eu, inclusive, apontava isso previamente, que não deveria sair, mas que deveríamos ter, assim como deveríamos ter com a China. Então, essa fala do Bolsonaro, ela é uma mistura de coisas. Primeiro, coisas prosaicas, ridículas, que fazem a gente rir, outras que fazem a gente torcer, e a maioria das vezes, quando esses conservadores bitolados criticam a esquerda, falam do comunismo, a gente fica pensando assim, quem dera, né? Quem dera que o Brasil tivesse no perigo comunista, como eles dizem. Nesse caso é mais um. Quem dera fosse verdade, tivesse tantos acordos com a China. Agora, Samuel, tem mais uma parte, né? Ele dá a entender para o gado dele que a assinatura de mais de 30 acordos seria o Brasil estar entregando o país para a China. O que tu acha disso? Isso aí é algum marqueteiro que está ali junto dele, já portando, né, dos Estados Unidos, e pode ser o próprio Eduardo Bolsonaro, que vive lá, copiando no caderninho o que ele ouve na Casa Branca ou nos corredores anexos da Casa Branca, tentando já criar de novo a figura do inimigo que é a China. Lembre-se, quando o Trump estava no poder, no primeiro mandato dele, o Brasil entrou nessa onda com o Bolsonaro de a China é o inimigo, a China vai tomar o Brasil. E aí veio a pandemia, a China é culpada, implementou o vírus, criou o vírus chinês, não sei o quê. Só que conforme foi passando o tempo, a realidade foi se impondo e foi diminuindo esse ódio à China, até porque o próprio Trump não termina o mandato dele com a China como principal inimigo, né? Embora ele mantenha essa figura do inimigo externo, mas ele faz uns movimentos que são meio loucos. Ele vai lá, conversa com o Kim Jong-un, ele conversa com o Xi Jinping, ele dá uns cavalos de pau de vez em quando na diplomacia dos Estados Unidos. Então o Bolsonaro volta agora à cena imitando a estratégia do Trump. Quem é o inimigo da direita mundial hoje? O inimigo da direita mundial, se ela estiver fora do Brasil, estiver na Europa ou nos Estados Unidos, é o globalismo, a cultura woke, não sei o quê. Mas para toda a periferia, nós estamos nela, é a China. O grande inimigo é a China. Precisa se vender um perigo vermelho. Aqui não cola muito ainda o discurso contra as medidas liberais, progressistas. Isso não funciona muito aqui ainda. Então, o grande inimigo tem que ser vermelho, comunista. Isso vai ser a China. Então, essa cópia dele, de dizer que o Brasil está sendo tomado pela China. Mais uma vez, quem dera que as nossas prateleiras estivessem tomadas de produtos, as nossas estradas, a nossa infraestrutura estivesse sendo abastecida com projetos chineses. Quem dera os nossos produtores nacionais estivessem tendo acesso a financiamento chinês, a produtos chineses, insumos para poder produzir aqui no Brasil. E esse acordo seria muito bom para o Brasil. E é por isso que eu disse, eu acho que a gente devia sim caminhar para uma parceria estratégica de médio e longo prazo com a China.
o Estado brasileiro deveria estar focando nisso, e todo mundo que... Eu não estudo China, mas todo mundo que acompanha o modelo chinês aponta que esse é o momento de você selar a parceria, ainda mais o Brasil, o tamanho que é, com a força que tem, está ficando para trás dentro do BRICS, justamente porque tenta manter uma distância de segurança diplomática da China para poder acenar para a Europa, acenar para os Estados Unidos, e fica nesse meio termo. Enquanto isso, a Índia, que tem severas desavenças históricas com a China, consegue estabelecer projetos de parceria com o seu vizinho, e o Brasil não. Isso, Viaro, na boa, isso me preocupa. Assim, a Índia, quem conhece o mínimo de geopolítica sabe as diferenças históricas que existem entre a Índia e a China. Eles não confiam um no outro. O BRICS não é uma vizinhança tão amigável como muita gente pensa. Mas mesmo assim, eles estabelecem projetos de centenas de bilhões de dólares entre eles. E o Brasil, que deveria ser aquele país com maior facilidade de fazer acordos com todos os demais membros do BRICS, fica mantendo uma distância, atendendo a... E eu não vou dizer que é só uma histeria da extrema-direita, não. Uma parte da nossa esquerda brasileira insiste em vir a público, criando alguns mitos, alguns estereótipos em relação à China, tanto que eu vi várias dessas pessoas festejando quando foi descoberto o problema na fábrica da BYD, lá em Camaçari, né? Eles correram para as páginas dos jornais e das revistas que eles podem publicar, mostrando, tá vendo? É isso que é a China, temos que manter distância. Isso me incomoda, porque parece uma torcida para que o Brasil não faça parte desse mundo multipolar, que o Brasil não constitua-se como uma nação soberana, mas apenas que a gente opte com 40 anos de atraso pela estratégia dos aliados dos Estados Unidos, que vão ficar com os espólios da exploração americana. Eu acho que isso já passou. Mesmo que fosse um projeto certo, fosse uma estratégia boa, sabe, Viaro? Isso era 40 anos atrás. A China fez parte disso. A China cresceu por isso. Não dá mais tempo para isso. Agora o mundo é outro, a globalização levou a gente para outros caminhos.